Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui para falar do Cougar Imersa Pro. Para quem já tá ligado aí no canal, a gente já tem um vídeo falando sobre o Cougar Imersa normal, vou deixar o link ali embaixo na descrição. E esse daqui então é a versão tunada do Cougar Imersa. Esse daqui já conta com iluminação RGB, ele é um headset 7.1, USB, tem sistema de configuração via software, enfim, ele é bem mais completo que o Imersa e agora a gente vai falar sobre ele então. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Então pessoal, vamos começar falando pela parte da frente da caixa aqui, onde de cara vocês já conseguem perceber que tipo a caixa dele é bem grande, então tipo já nos dá a impressão de que é um produto bem robusto, né? Aqui na parte da frente dele, então, é uma caixa bem clean, então a gente tem o layout do nosso headset aqui. Aqui em cima tem um logozinho nos informando a especificação RGB dele, né, o sistema de iluminação RGB, que é o logotipo da Cougar. E aqui embaixo o nosso modelo, que é o Imersa, e destacado ali em laranja o Pro, né? Tá? Porque a gente tem o modelinho Imersa padrão, conforme eu já havia dito pra vocês. A caixa ela também tem esse negocinho aqui do qual a gente abre. E aqui então a gente consegue ter um acesso ali ao headset, a gente consegue visualizar ele, vamos supor que vocês estejam numa loja física e queiram ter mais ou menos aí uma impressão do tamanho dele, ou como ele é visualmente. Vocês conseguem abrir aqui a caixa, dar uma olhadinha aqui por cima, né, como ele é feito e tal. E aqui a gente tem aqui eles destacam novamente a função RGB dele, que esse aqui é um dos pontos principais aí em relação ao Imersa padrão, tá? Vamos tirar ele aqui da caixa então e ver o que acompanha o produto além do headset. Galera, então já com o produto fora da caixa aí, o que a gente consegue encontrar dentro da caixa então é o nosso headset aqui, obviamente, né? E a gente tem essa caixinha aqui então de acessórios, eu não abri ainda pra ver o que tem. Vou abrir aqui agora e mostrar pra vocês, vamos ver o que tem dentro. Então aqui a gente tem duas ponteiras, tá? A gente já vem com o headset com o cabo plugado nele, inclusive é um cabo de malha trançado, se eu não me engano o Imersa padrão não tem isso. Talvez tenha, eu realmente não me lembro agora. Mas então aqui a gente tem um cabo de malha trançado com a ponteira Gold Plated, tá? E aqui a gente tem essas duas ponteirinhas aqui, da qual a gente vai, por exemplo, pegar essa daqui, que é uma ponteira P2, a gente pluga aqui e aí o cabo sai P2. Se a gente quiser essa daqui, da qual isso daqui é o nosso drivezinho de áudio, né? Inclusive tem o logotipo da Cougar ali. Essa aqui então é a nossa ponteira USB. A gente vai plugar aqui, nesse círculo aqui, e vai ficar com a ponteira USB, tá? A ponteira USB também é Gold Plated e deixa eu ver essa aqui, tá bom. Tudo Gold Plated então, tá? Então a gente tem todas as ponteiras Gold Plated e a gente escolhe qual ponteira ligar, 3.5 ou USB. Uma coisa que me chamou a atenção é que nenhum dos cabos nem das ponteiras aqui eles têm controladores de volume, tá? Esse daqui, apesar dele ser bem robustinho, deixa eu até tirar aqui do plástico. Ó, eu vou tentar aproximar pra vocês, não sei se a câmera vai conseguir focar bem. Beleza, então essa daqui é a nossa ponteira USB, vocês podem ver então aqui que tem o logotipozinho da Cougar é a ponteira USB e ela não tem nenhum controlador de volume. Na ponteira P2 também não. Então o nosso controlador de volume nesse headset aqui, ele vai ficar do lado da nossa ear cuff aqui. Então do lado direito, deixa eu dar uma olhadinha, então aqui a gente tem o lado esquerdo e o lado direito, tá? Do lado direito então é onde a gente tem o controlador de volume, a gente consegue girar, ele tem um limitador, tá? Pro máximo e pro mínimo. Vocês podem ver que ele gira aqui. E aqui do lado a gente também tem uma coisinha que gira e dá um clique de confirmação, ó, mas ele é só assim. Eu acho que isso aqui é para mutar ou desmutar o microfone, depois quando eu plugar ele e mostrar o software funcionando, eu confirmo isso para vocês, mas eu tenho quase certeza que é para mutar e desmutar o microfone. E falando já em microfone, vocês podem ver aqui que é um microfonezinho retrátil, então a gente coloca ele aqui para dentro quando a gente não for usar, quando a gente for usar a gente só puxa aqui, tá? Ele é um microfone que, igualmente ao do Imersa padrão, ele tem o cancelador de ruído, tá? É um microfone condensador com isolamento de ruído. Isso é muito bacana, eu acho que provavelmente o áudio dele vai ser bem clean, tão clean quanto do Imersa padrão, tá? E agora para destacar um pouquinho sobre aí, então a construção dele. A construção dele até que me lembrou bastante do Imersa padrão. O tipo de material que eles usaram aqui na ear cup é tão confortável quanto o Imersa. Eu acho isso muito bom, vocês podem ver que as ear cups elas são bem grandalhonas. Então vai ficar bem acomodado aí na nossa cabeça, achei bem tranquilo. Vocês podem ver que o ajuste dele também na cabeça, ele não tem aquelas hastes que a gente vai puxando para poder controlar o ajuste, então ele vem direto por aqui, por esse elástico, né? Quando a gente coloca na cabeça, esse elástico vai se adaptar de acordo com o tamanho da nossa cabeça. Do lado das ear cups aqui então, onde tem nossos drives aqui dentro, inclusive ele tem drivers de 40mm de neodímio, diferente do Imersa padrão, que é de 50mm. Aqui então a gente tem nossos drivers aqui dentro e essa parte aqui ela é coberta com uma espécie de metal ou alumínio vazado, tá? Nessa parte aqui da ear cup. E aqui do ladinho a gente consegue ver essa partezinha onde a gente tem o nosso controlador ali, que provavelmente isso aqui deve ser do microfone e esse aqui é o do volume. Ele parece, olhando assim de primeira, parece ser metal, mas na verdade não é. Ele é uma espécie de plástico aí
com essa pintura meio prateada, brilhosa aí para parecer um metal. Eu achei, pessoalmente achei bonito, até achei bem bacana, e isso daqui dificilmente vai estragar, né? Ele também é bem texturizado. Depois, na hora de dar um close no headset, eu vou mostrar para vocês. Ele tem uma textura aqui pra gente conseguir mexer nele tranquilamente aí, sem ficar deslizando a mão quando a gente estiver mexendo. Isso eu achei bem bacana, tá? Então agora, só para fazer uma breve comparação do Imersa Pro com o nosso Imersa padrão, em relação aos drivers, tá? Conforme eu já havia dito, esse daqui então ele contém drivers de 50mm, enquanto o Imersa padrão contém de 40. Eu acho que anteriormente eu tinha invertido, não lembro. Mas esse aqui é de 50mm e o Imersa padrão é de 40, beleza? Esses aqui então são drivers maiores, vão dar uma ambientalização maior, que eu acredito que vai ter, tipo assim, um áudio 3D mais bacana, um palco sonoro mais bacana e tal. Acho que isso vai ajudar, porque os drivers eles têm uma diferença bem maior, tá? Em relação ao tipo de áudio, então, no Imersa padrão ele era um 3.5mm, então ele não tinha configuração via software, então ele era um headset estéreo. Já esse daqui, quando a gente pluga ele com um áudiozinho USB, com a plaquinha USB, a gente tem um 7.1 simulado, ou seja, né, nosso áudio 7.1 surround. Então ele emula aí 7.1 caixinhas aqui dentro, apesar dele realmente não ter isso. E isso dá um palco sonoro bem bacana, principalmente para quem gosta de jogar jogos de FPS, da qual a gente tem que ter aí uma noção de onde está vindo aí os nossos inimigos, os nossos tiros e tal. Em relação ao tipo de conexão, conforme eu já havia dito, esse aqui ele tem o plug, a gente pode escolher entre o plug USB e o 3.5mm, enquanto no Imersa a gente somente tem o 3.5mm. Esse daqui então a gente tem o acesso ao Cougar Wix software de configuração, da qual a gente pode configurar o equalizador e as formas de iluminação, enquanto que no Imersa padrão a gente não tem acesso a nada disso. No Imersa padrão, se eu não me engano, os controles de volume, ajuste de volume dele e para montar ou desmontar o microfone era direto no cabo. Esse daqui não, esse daqui a gente tem os ajustes aqui nas ear cups. Eu particularmente acho melhor no cabo, eu acho mais fácil, mas tem uma galera aí que prefere 1000 vezes no headset, até porque ele vai estar sempre no mesmo lugar, né? O cabo, às vezes, dependendo, a gente acaba se perdendo onde está o controlador, às vezes ele está lá embaixo, às vezes ele está aqui em cima, porque a gente não consegue se achar. E talvez para uma galera seja melhor aqui na ear cup, tá? Em relação ao microfone, ao que parece, ele deve ser basicamente a mesma coisa, e são dois condensadores com cancelamento de ruído, tá? Mas eu ainda acredito que esse aqui deve ser melhor do que o Imersa padrão, até porque esse aqui é um produto superior, né? E se não me engano, aqui na ponteirinha do headset aqui vocês podem ver que ele tem a cor laranja. Eu acho que essa luzinha aqui, isso aqui deve acender um LED laranja para nos informar quando o headset está ligado ou não. Isso aqui é bacana, ajuda bastante. Como eu tenho um headset mais ou menos nesse padrão, eu consigo perceber quando o microfone está ligado ou não, tá? Então agora a gente vai fazer então um teste de microfone dele e já falar sobre o software dele ao mesmo tempo para vocês em funcionamento. Então pessoal, o áudio que vocês estão ouvindo aí agora já é o que está sendo gravado diretamente pelo microfone do headset, tá? Lembrando que a gente não faz nenhum tipo de alteração, esse é o áudio puro aí do headset, a gente simplesmente pega e pluga ele ali no PC, instala os drivers e deu, não mexe em nada aqui, e esse aí é o áudio puro que vocês estão ouvindo do headset então, tá? Eu já estou com o software dele aberto aqui, como vocês podem estar vendo aí na tela agora, tá? Vocês podem ver que o software dele é bem simples de mexer, tem uma interface bem clean até, né? E aqui então vamos para nossas, a gente tem até 3 opções aqui, né? São 3 guias de configuração. A primeira então aqui é para a gente poder mexer nos nossos perfis, tá? Então quando a gente clica aqui, a gente pode importar ou exportar os nossos perfis, né? Caso a gente, por exemplo, tenha algum perfil salvo em alguma outra máquina, alguma coisa, ou a gente formate a nossa máquina e queira salvar o perfil para não perder depois, coloca no pendrive e depois importa para cá. Então a gente simplesmente cria aqui, edita, importa, exporta e tal. Então aqui ele abre essa nova janelinha, a gente simplesmente fecha aqui, tá? Depois na primeira guiazinha de configuração, onde a gente tem a opção Setting, né? Que são as configurações do headset. Aqui de cara, então, a gente já tem todas as configurações possíveis nele, da qual a gente encontra aqui. Quando a gente clica nelas, nenhuma alteração é feita em tempo real. A gente tem que aplicar ela para que a alteração seja feita. E esse é um processo um pouquinho demorado, tá? Eu não achei assim que ele seja muito rápido. Então aqui a gente pode visualizar que a gente já tem vários perfis pré-configurados aqui na questão a equalização. Então eu tenho perfil para FPS, perfil para rock, para grave, né? Aí eu tenho 3 perfis para graves, aqui vocês podem ver, tem outros 3 perfis aqui. Depois eu tenho algumas outras opções aqui do lado esquerdo. E aqui é onde eu tenho uma opção customizar. Então a partir do momento que eu começo a mexer aqui, vocês podem ver que ele já acende aqui a guia custom, né? Que é o meu perfil customizado. Eu posso criar vários perfis customizados, então por exemplo eu crio um aqui, coloco
para salvar aqui, por exemplo, né? Escolho o nome e tal, depois eu simplesmente clico em Delete, deixo do jeito que eu quiser. Aqui em cima vocês podem ver então aqui no áudio eu tenho a opção Share Surround, que aqui é onde eu vou ativar o meu Surround 7.1 para ambientalizar melhor nos meus games, tá? Eu por padrão deixei off aqui porque eu acho que pelo menos na questão de ouvir música, alguma coisa assim, eu prefiro que o Surround esteja desativado, tá? A não ser que eu vá jogar algum FPS, alguma coisa, dependendo do headset ajuda bastante. Em relação à ambientalização desse headset, aqui é o palco sonoro dele, né? Ele tem uma ambientalização bem bacana quando a gente ativa o sistema Surround 7.1 para jogos de FPS como Overwatch ou CS. Fica bem tranquilo, a gente consegue ter uma imersão legal. O som dele é bem 3D, assim, a gente consegue ter uma sensação legal de onde vem os movimentos. Eu também, em relação à reprodução de áudio dele, eu achei uma reprodução de áudio bem clean, tá? Ele não tem um volume em si tão alto, assim, mas é um volume bom, tá? E os graves dele também são graves muito bons, principalmente quando a gente sabe usar o equalizador. E até mesmo quando a gente não sabe usar, ele já vem com padrões pré-configurados para grave aqui, né? Vocês podem ver que ele sempre faz aquele esqueminha de V, como eu já tinha dito em alguns vídeos para vocês, a gente faz tipo um Vzinho aqui. Então, os graves dele ficam bem ressaltados, assim, e ele tem graves bem cleans, tá? Não é nada super potente, mas é um grave que não distorce, mesmo com o volume no máximo, tá? E já em relação ao volume dele, sobre aqueles dois controles que a gente tem nas earpads do headset, só para confirmar a informação para vocês, do lado esquerdo, então, é sim o botão para mutar ou desmutar o microfone, tá? Então, na ponteira do microfone, a luzinha laranja, ela fica acesa ou apagada, tá? Se ela estiver acesa, é porque o microfone está mudo, se ela estiver apagada, é porque o microfone está em funcionamento, tá? Do lado direito, então, dele é onde a gente encontra, então, o nosso controlador de volume, que, como eu já havia dito para vocês, não é no cabo, tá? Então, o nosso controlador de volume, ele tem um limitador para no máximo e o mínimo, e um ponto interessante aí, que vocês podem achar que isso pode ser, talvez, algum defeito do headset, mas é uma característica, é que quando vocês baixam ou aumentam o volume muito rápido, vocês fazem um movimento muito brusco na rodinha de movimento dele ali, ele chia. Então, tipo assim, vamos supor que a gente está ouvindo uma música no máximo e a gente quer baixar drasticamente ele pro mínimo, ele vai dar uma chiada nesse movimento, tá? Isso é normal, característica do headset, eu testei com outro, não é defeito, tá? Então aqui, vamos falar mais um pouquinho aqui então sobre o software. A gente tem então aqui a opção do microfone, que é aqui onde eu ajusto a altura de gravação, né? Vocês podem ver que aí ele tá até com o sonzinho bem alto, né? Ele não tá nem na metade. Lembrando que isso aqui, ele não é feito em tempo real, tá? Por exemplo, se eu quiser ajustar o microfone lá pra cima, eu vou ter que aplicar aqui pra vocês verem a altura que ele vai ficar. Depois eu tenho a opção monitor. Aqui é um pouquinho estranho da gente entender o que quer dizer essa opção. Eu acho que teria sido melhor se eles tivessem colocado, por exemplo, Mix with Wave, né? Que quer dizer mixar com o áudio da reprodução de áudio do PC. Ou seja, aqui embaixo ele já nos deixa bem claro ali o que isso quer dizer. Que eu quero gravar ao mesmo tempo que eu estou gravando o que está sendo escutado no PC. Por exemplo, eu vou botar para tocar uma música aqui agora que eu estava ouvindo. Vocês estão ouvindo o meu áudio e como isso aqui está setado da mesma altura do meu microfone, ele vai ficar basicamente com a mesma altura da minha voz. Então vocês podem estar ouvindo aí agora a música que eu estava ouvindo e vocês podem ver que ela está sendo gravada juntamente com o som do microfone. Inclusive fica bem alto. Eu vou estar falando um pouco mais alto agora porque a música está bem alta aqui. Deixa eu pausar aqui. Então vocês podem ver aí que ele fez a gravação da reprodução do meu PC aqui junto com a gravação do microfone. Ele mescla as duas coisas, tá? Se eu quiser que isso fique desativado, eu baixo essa barrinha aqui pro mínimo pra galera que eu vou estar conversando aí, né? Não ouvir a mesma coisa que eu tô ouvindo no meu PC, beleza? Na parte então aqui de baixo, na parte de ceiling, é onde a gente tem a opção de iluminação dele, tá? Vocês podem ver que inclusive a ponteirinha do microfone aqui sendo exibida para mostrar que ela também tem LED, né? Claro que a gente vai perceber isso na hora que a gente colocar, mas fica aqui de qualquer jeito destacado, tá? Então a gente tem aqui 6 opções de iluminação, sendo uma delas a opção desativada, tá? Então se a gente clicar aqui em off, vocês podem ver que ele desativa tudo, fica tudo cinza com esse símbolo de bloqueio aqui, que a gente não pode mexer em nada porque ele apaga completamente a iluminação do headset. Só para ressaltar então, nenhuma dessas opções ela é feita em tempo real, a gente tem que clicar aqui e colocar para aplicar para que ela finalmente seja ativada, tá? Depois então eu tenho a opção sólido, né, que é o steady aqui, onde eu escolho a iluminação que eu quero para o headset, coloco a cor que eu quiser, posso até mexer na RGB aqui embaixo, e aí ele vai deixar a iluminação pausada, né? Vai ficar sólida. Vai ficar uma iluminação somente da cor que eu deixar. Depois eu tenho a Swift X2, que é tipo um modo de respiração entre mais de uma cor. Então eu seleciono a cor que eu quero, por exemplo, vou botar aqui no laranja, se eu quiser deixar verde, depois aqui no azul eu quero deixar, por exemplo, amarelo, ele vai ficar alternando entre essas duas cores como se fosse um modo respiração. Esse modo respiração ele funciona sem um intervalo de preto, então ele vai direto de uma cor
cor para outra, tá? Por isso tem o sistema RGB. Então ele alterna do verde para o amarelo entre as cores que existem entre essas duas. Ele vai alternando até que chegue no amarelo, por exemplo, e vice-versa, tá? Depois eu tenho essa mesma opção com 5 cores e com 7 cores, tá? Todas elas vão ser o mesmo esquema, só que eu tenho mais opções de cores, tá? E por último, então, eu tenho o meu sistema de iluminação de respiração, que eu também posso colocar, então, daí com o intervalo de preto. A diferença, então, do sistema de respiração é que, por exemplo, aqui se eu colocar o laranja aqui, eu vou botar amarelo no caso, né? E aqui eu botar, por exemplo, um roxo, ao invés dele pegar todas as cores que ficam entre o amarelo e o roxo, para que chegue do amarelo para o roxo aqui, ele vai ficar amarelo, intervalo de preto, roxo, intervalo de preto, vermelho, intervalo de preto, azul. Então essa é a diferença aí do Briefing para o Swift, tá? Então essas aqui são todas as opções aí, então, que eu posso configurar no headset. Então só para ressaltar vocês, eu tenho que clicar na opção aqui, aplicar, para que as opções sejam aplicadas, tá? Uma coisa bem intuitiva também é que o Cougar Rig System aqui, ele não é compatível somente com o Cougar Immersa Pro, mas também com qualquer outro periférico com acesso ao Cougar Rig que a gente tenha na máquina. Então eu posso configurar, por exemplo, se eu tivesse outro dispositivo da Cougar conectado aqui, eu colocava a setinha aqui para o lado e selecionava a minha outra guia de configuração, beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre o produto, deixa ali embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Se vocês realmente gostaram do vídeo, deixem um joinha ali embaixo, que isso nos fortalece pra caramba. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários também. Valeu e até a próxima!